Olá, caros irmãos em Cristo, espero que todos estejam muito bem. Sejam novamente bem-vindos à nossa Casa de Bezerra virtualmente aqui na internet. Estamos aqui para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nesses momentos de grandes desafios, reforço o convite, vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero conversar com vocês durante esses minutos a respeito do poder das vibrações. Gostaram do tema? Vamos lembrar que Jesus nos alerta, dizendo-nos que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, se assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isto está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. E sabemos, caros irmãos, que Jesus teve a possibilidade de realizar inúmeras curas. E antes de curar, Jesus tinha uma intimidade, ele examinava aquele paciente, mesmo que o paciente não soubesse. Jesus se manifestava através da transmissão e se aproveitava dos sinais emitidos às ondas cerebrais que pudessem influenciar na área da enfermidade daquele paciente. Isso representava que Jesus sondava a imaginação das pessoas, buscando identificar se existia ou não a incredulidade. Dessa forma, Jesus prosseguia curando os enfermos. Porém, ele acionava em cada pessoa, em cada necessitado que se relacionava com ele, um dispositivo inerente interno na mente do próprio homem. Então, esses enfermos que buscavam Jesus emitiam um sinal de que acreditavam. Que sinal era esse? Simples. O sinal era a fé. E nós sabemos, irmãos, que a saúde resulta de uma sintonia vibratória, entre órgãos e sistemas internos do nosso corpo, bem como do meio ambiente, pelo um jogo, digamos, ininterrupto das absorções, das eliminações, as condensações e todas as dispersões dessa energia vital que todos nós temos nos nossos organismos celulares dinâmicos e como uma unidade vibratória que absorve e emite radiações das mais diferentes formas. Todos nós, espíritos encarnados, emitimos estas reações, como por exemplo as físicas, o calor, o magnetismo, a luz, e as psíquicas, através das ondas mentais, as ondas vitais que são essenciais para cada um de nós, através das ideias, dos desejos. Tudo isso age e reage sobre todos nós, influenciando-nos em nossa vontade, em nossos sentimentos e pensamentos e automaticamente em nossas ações. E tudo se reflete na nossa aura individual, criando uma atmosfera boa ou má, impulsiva ou repulsiva. Tudo como consequência das escolhas que nós fazemos. E as afinidades vibratórias é que regulam esse intercâmbio do dar e receber no plano invisível. E sabemos que as forças e fluidos são essenciais. Portanto, uma aura limpa e mais purificada vai permitir e atrair para nós coisas boas e elevadas. É isso que nós deveremos procurar manter. Tanto que na criação universal, a vida se manifesta em vários aspectos, cujas limitações nós desconhecemos, como por exemplo a matéria. E a matéria sabemos que ela representa pela forma como a energia é representada pelo movimento. E nós, enquanto espíritos, representamos a inteligência, o sentimento. Nós, enquanto espíritos imortais,
nos utilizamos dessas energias que agem sobre a matéria, provocando reações e transformações de inúmeros aspectos e naturezas. A matéria nada mais é, segundo os espíritos, que uma energia condensada. E existem vários graus e todas as transformações que na matéria se operam são resultados dessa interferência de quem? Do elemento espírito, vamos dizer assim, que sobre a matéria projeta correntes vibratórias mais rápidas, finas e elevadas que possam desagregar ou até mesmo modificar essa matéria. Logo, a energia está sempre em movimento, condensando-se ou expandindo-se, formando correntes de vida. E nós projetamos correntes de fluidos mais finos e poderosos que provocam transformações no movimento específico, digamos assim, dos nossos agrupamentos celulares no corpo e automaticamente no corpo semimaterial, isto é, no perispírito. Sabemos que o fluido magnético é da natureza tão evidente e objetiva que pode ser visto pelos médiuns videntes. Esses fluidos estão atravessando ondulações e a aura das pessoas e projetando-se para fora do corpo físico. E sabemos que os centros de força são aqueles que acumulam e distribuem a força espiritual que está situada em nós, manifestada no perispírito, através do qual transferem-se esses fluidos energéticos de uns para os outros, dos envoltórios exteriores de nós espíritos encarnados. E quanto mais ativo e desenvolvido for o centro de força, ou os centros de força, os 7, maior capacidade de energia eles comportarão e, portanto, maiores serão o uso, o emprego destas energias para o bem. É como as faculdades psíquicas são afetadas e estão em grande parte subordinadas a esses centros de força. Assim podemos compreender que o maior desenvolvimento de cada um deles vai acarretar automaticamente o desenvolvimento da nossa faculdade psíquica, correspondente e vice-versa. E sabemos pela ciência que os chamados plexos, eles estão situados no corpo físico. Eles nada mais são do que conjuntos de aglomerado de nervos e glândulos do nosso sistema orgânico que vai regular a vida vegetativa do nosso corpo físico. Por outro lado, os centros de força, ao contrário, são estações de força espiritual ou fluídica no perispírito, denominado por alguns também como duplo etéreo, fazendo com que forme-se um campo eletromagnético utilizado pelo espírito e que funcionam em plena ligação com os plexos do corpo físico. Então é o espírito a comandar o corpo. E as forças espirituais, as forças cósmicas, vindas do espaço ou da Terra, elas penetram nesses nossos centros de força situados no perispírito e passam pelos nossos plexos e pelos nossos nervos, transitando assim por todo este corpo bendito, essa dádiva de Deus que é o nosso organismo. As energias fluem pelos centros de força possuindo uma determinada medida de onda, digamos assim, movem-se não em linha reta, como um feixe de luz, mas por ondulações. E o nosso corpo, que ainda é de matéria rarefeita, está intimamente regido por esses centros de força, que vão se conjugar nessas ramificações no nosso organismo, buscando sempre uma vibração em sintonia uns com os outros. Nesse influxo do poder e da diretriz da nossa mente, nós vamos estabelecer para o nosso uso um melhor uso das nossas forças energéticas, aonde o nosso pensamento vai vibrar de uma forma mais intensa. Lembremos, irmãos, que quanto mais primitiva se revelar a condição da nossa mente, mais fraco será esse nosso influxo
vibratório do pensamento. E analisando a fisiologia do perispírito, vamos citar, por exemplo, o centro de força coronário, que na Terra ele é considerado, por exemplo, pela filosofia hindu, como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo, em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação direta com a mente, que é fulgurante na sede da nossa consciência. E este centro coronário recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito. E André Luiz muito bem fala sobre isso em suas obras. E vão comandar os demais, vibrando todavia num regime de interdependência. E desse centro de força emanam as energias de sustentação, tanto do nosso sistema nervoso e das suas subdivisões, sendo ele então o responsável pela alimentação das células e do pensamento, além de ser um provedor, podemos assim afirmar, de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à nossa estabilidade orgânica. Logo, o centro de força coronário é um grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de fortalecer e favorecer a sublimação da alma. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica essa harmonia, prejudica a harmonia de qualquer um desses suportes de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando a cada um de nós um trabalho difícil, por vezes muito árduo, de reajuste. Então, irmãos, as vibrações fluídicas consistem em emitir pelo coração vibrações amorosas destinadas a beneficiar os necessitados. O chamado operador, o doador, aquele que estabelece em seu próprio íntimo um desejo sincero de auxiliar, deixando que o seu coração possam gerar ondulações vibratórias de reconforto. E esse mecanismo de energias é fascinante. O nosso coração age como uma emissora de ondas, cuja potência fundamental é o sentimento amoroso, o desejo sincero de servir, de auxiliar e de socorrer. Queridos irmãos em Cristo, lembremos que a cada instante podemos começar a modificar qualquer situação que seja diversa em nossa presente existência. Essa mudança deve começar em nosso íntimo, através do nosso coração e através da nossa mente. Independente do quadro apresentado diante de nós, o pensamento nos eleva a Cristo, e elevando esse pensamento, literalmente, nós poderemos transformar um chamado beco sem saída em uma avenida arborizada, cheia de opções. Qual o caminho a seguir? Elevando nossos pensamentos. Com isso, nós temos o poder de iluminar nossa vida, seja profissional, seja empresarial, seja nos relacionamentos familiares, onde procuraremos fazer com que tudo à nossa volta nos pareça melhor. Onde os obstáculos desaparecerão, não com passe de mágica, mas fluindo com naturalidade. São muitas as preocupações do nosso dia a dia, o que faz com que muitos de nossos objetivos sejam travados e impedidos de serem realizados. Quantas inseguranças que, mesmo que pequenas, nos impedem de seguir à frente diante de qualquer questão. E essa semana eu ouvi um pensamento interessante associando que devemos hoje ter menos glamour e mais ação no bem. Bom, amigos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esses momentos e que possamos estar juntos na próxima semana, em que aqui estaremos falando mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita.
Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem tomando todos os cuidados nesses momentos tão desafiadores. Fiquemos em paz.